Você também ficou escandalizado com a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris? Se a resposta for sim, inscreva-se no canal, assista esse vídeo até o final para que você possa compartilhar com muitas pessoas que vão precisar ouvir esta mensagem. A cerimônia dos Jogos Olímpicos de Paris revela que os ativistas não estão brincando em seu combate ao cristianismo e que muitos cristãos, incluindo pastores, precisam ser mais ativos no combate a certas ideologias marxistas. Obviamente, este combate tem que ser feito com amor, respeito, mas também com dados. E o deboche feito ao cristianismo e à Santa Ceia não ensina nada de inclusão e de tolerância. Ao invés disso, revela pelo menos 5 coisas. Primeiro, que a Bíblia tem uma mensagem sobrenatural. Por quê? Porque em 2 Timóteo 3, 1-5, Paulo previu há quase 2000 anos que a condição moral da humanidade seria esta, que foi representada ali na abertura dos Jogos Olímpicos. Veja, por exemplo, entre os aspectos que fariam parte da moral humana, Paulo falou há quase 2000 anos o seguinte, mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. E aí, seguindo outras descrições da moral humana, no verso 13 assim, serão sem feição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. E aí o verso 4, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então o apóstolo Paulo mostra para nós que pouco antes de Cristo voltar, a condição moral da humanidade seria essa. Então esse tipo de cerimônia de abertura, fazendo uso da Santa Ceia, não deve nos surpreender. Isso é profético. E o que é profético não há como mudar. O que é profético tem o propósito de nos alertar de que as coisas vão piorar, mas que para resolver isso Deus vai intervir na história. Então, esta cerimônia de abertura blasfema, arrogante, desafiadora, caluniadora, debochada, Paulo previu que o ser humano teria esse tipo de índole. Então isso não deve nos surpreender. Outra coisa que esta cerimônia de deboche ao cristianismo revela é a falta de espírito olímpico. Por quê? Porque o idealizador dos Jogos Olímpicos, ele tinha como propósito desenvolver, por meio do esporte, dos jogos, uma sociedade que apresentasse alguns valores que fossem importantes não apenas para o esporte, mas para a educação, para toda a sociedade. E existem valores ligados aos Jogos Olímpicos, entre eles amizade, excelência e respeito. E o que se percebeu nesta encenação não tem nada a ver com amizade, excelência e respeito, tem a ver com desrespeito. Então esses ativistas, e aqui eu não estou incluindo, todos homossexuais, porque muitos homossexuais têm pavor desse tipo de ativismo, são filhos de Deus sinceros, a quem Deus está guiando para que vivam o plano dele para a vida deles. Então estou falando aqui dos ativistas, eles não revelaram nada de amizade, excelência e respeito. Então evidentemente você percebe que há uma falta de espírito olímpico nessa postura. Terceira coisa que você percebe nesta encenação da Santa Ceia na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, você percebe também a hipocrisia humana, de duas formas principais. Primeiro, os comentaristas em alguns veículos de comunicação elogiaram a mensagem passada na encenação como sendo uma mensagem de tolerância. Por isso revela uma hipocrisia, porque os que supostamente defendem a tolerância são os mais intolerantes para com a fé das pessoas. Eles brincam com a fé das pessoas.
Eles não estão nem aí em que tipo de sentimento isso vai gerar para aquelas pessoas que têm a fé em Jesus Cristo como a base da vida delas. Eles não estão nem aí, né, para o fato de que a Santa Ceia é uma cerimônia muito importante para os cristãos, porque relembra a morte, o sacrifício de Jesus por nós e a sua segunda vinda. Então as pessoas não estão preocupadas com isso. Então é uma hipocrisia você realizar uma cerimônia, uma abertura de Jogos Olímpicos, defendendo a tolerância, se a pessoa é intolerante para com a fé dos outros. Você também percebe a hipocrisia na presença de tais ativistas em um evento que não condiz com a crença deles de que a meritocracia é algo ruim. Isso revela uma hipocrisia, por quê? Porque as Olimpíadas vão premiar exatamente aqueles que mereceram. Na maior parte das vezes, os que mereceram, os que treinaram, os que tiveram mais concentração. Ou seja, o evento vai premiar aqueles que com seus méritos chegaram até lá. Então quem é contra a meritocracia, o que está fazendo num evento de abertura de Jogos Olímpicos que tem como uma de suas bases, digamos assim, a boa meritocracia? Não faz sentido. Quarta coisa que percebemos nessa cerimônia é o zelo marxista. A filosofia de Karl Marx, que ensina, entre outras coisas, a luta de classes e a abolição da família e da religião burguesa, é evidente nesta encenação, para quem leu Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx. Só para você ter um exemplo, na página 76 da obra de Karl Marx, da versão que eu tenho, ele classifica a lei, a moral e a religião, sabe como? Outros tantos preconceitos burgueses, atrás dos quais se escondem outros preconceitos burgueses. Então você vê nessa encenação um zelo marxista para destruir as supostas hipocrisias, os supostos preconceitos burgueses que envolvem moral, leis e religião. É claro isso na encenação para quem leu pelo menos esta obra de Karl Marx. Para que o proletariado derrote os burgueses que têm esses preconceitos considerados por Karl Marx como leis, moral e religião, obviamente esses preconceitos precisam ser combatidos. E nesta encenação você percebe esta ideologia marxista para combater aquilo que o marxismo crê ser importante combater, porque se prevalecer a religião, entre aspas, burguesa, a moral e também o conceito de família, o comunismo não pode se manifestar. A revolução não pode acontecer. Só que, obviamente, como a forma de revolução armada proposta por Karl Marx não deu certo, teóricos marxistas, em especial os da escola de Frankfurt, eles passaram a ensinar que a revolução agora não deveria ser feita por meio da força. A revolução deveria ser feita na cultura. E isso através do mass media, ou seja, dos veículos de comunicação de massa. E não é isso que está acontecendo? Usaram de um evento extremamente um evento muito assistido, com uma grande audiência ao redor do mundo, porque através desta forma, dos veículos de comunicação de massa, eles podem lançar na mente das pessoas, incluindo crianças que fizeram parte da encenação, as sementes da ideologia marxista. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que você e eu não devamos ser partidários, ou seja, quem tem que ter um partido é quem vai se candidatar, obviamente. Mas fora isso, mesmo que você e eu não devamos ser partidários, até porque um púlpito de uma igreja é o lugar para a pregação da palavra de Deus e não para a promoção de nenhum político, nós precisamos, como cristãos, e eu falo isso aqui para pastores, inclusive, até mesmo da minha igreja, precisamos ser mais responsáveis e abordarmos temas da macropolítica, diríamos assim. Se você não quer abordar a micropolítica, que é algo partidário, eu concordo plenamente com você. O nosso papel não é esse. Mas nós temos que abordar a macropolítica, que envolve abordar pautas e ideologias que são contrárias à palavra de Deus.
Eu fico feliz porque eu vi alguns pastores se manifestarem a respeito, e isso é muito importante. Temos que parar de ficarmos em cima do muro. Uma ideologia nunca é neutra. Então nós precisamos, de uma forma mais macro, abordarmos aquilo que está de acordo ou não com os princípios da palavra de Deus e de acordo com os interesses de Deus para a sociedade. E eu digo para você, não adianta só falar no amor, até porque mesmo que o amor seja a coisa mais importante de todas, como diz 1 Coríntios 13, a sociedade tem conceitos distorcidos a respeito do amor. Então, além do amor, você e eu precisamos abordar isso de uma forma argumentativa, amorosa, respeitosa, mas com dados. Se só amor bastasse e não provêssemos a sociedade de respostas e não mostrássemos à sociedade o que Deus pensa acerca de certas pautas, Paulo não teria escrito em 2 Coríntios 10, 4 e 5 o seguinte, e eu vou ler para você. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Você não destrói raciocínio falacioso só com amor. É com amor acompanhado de argumentação. Dados, Bíblia, teologia, filosofia, ciência. Ok? Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esse é o método de Paulo. E nós, como cristãos, precisamos abordar isso. E muitas vezes teremos de discutir pautas, ou seja, abordar o assunto da perspectiva da macropolítica sem sermos partidários, pois do contrário, essa agenda ativista vai incutir na mente dos nossos jovens e dos nossos irmãos algo que está fora totalmente da realidade humana. E algo totalmente contrário aos princípios da palavra de Deus. Esta encenação, na abertura dos Jogos Olímpicos, revela também uma distorção patológica da realidade. Leandro, o que você quer dizer com isso? O Dr. Lyle Rossiger é um psiquiatra que aborda os perigos de uma ideologia marxista na mente do ser humano. Aqui eu não estou generalizando, dizendo que todas as pessoas de esquerda necessariamente não são sinceros, não estou dizendo isso. Tá? Muitos são sinceros em suas convicções, mesmo que em matéria de religião estejam equivocados na forma de tentar harmonizar marxismo com religião. Okay? Então aqui eu não estou generalizando. Mas o Dr. Lyle Rossiger, neste livro aqui, A Mente Esquerdista, as Causas Psicológicas da Loucura Política, não tenha preconceito, leia o livro, assista o vídeo porque eu estou chegando ao final, não fique com raiva, mas analise o argumento, ok? Esquece a questão partidária, estamos falando de algo macro para podermos mostrar o que Deus pensa a respeito de certas pautas. Não estou discutindo aqui partido A, B, C ou D, isso não é meu propósito e nem é do meu interesse, ok? Mas o Dr. Lyle Rossiger explica, por exemplo, que o ser humano possui uma natureza bipolar. O que isso significa, Leandro, de acordo com essa teoria dele, com essa apresentação dele? Por que é bipolar? O ser humano é autônomo, por um lado, em suas ações, mas ao mesmo tempo o ser humano é totalmente envolvido em relações sociais com outros, através de processos econômicos, sociais, políticos e religiosos, e segue adiante. Então, como o ser humano é autônomo de um lado, mas também totalmente, completamente envolvido em relações sociais, o que isso demonstra? Que tanto biológica quanto psicologicamente o ser humano precisa viver em uma sociedade com liberdade ordenada. Aqui está o detalhe. E a mente esquerdista revolucionária, não estou generalizando, a mente esquerdista revolucionária não vive, não tem a disposição de viver em uma sociedade com liberdade ordenada. Você vê isso claramente nessa encenação da Santa Ceia. Drag queens aparecem em funções de apóstolos, crianças fazendo parte de encenação de imoralidade, de orgia. Então não há uma disposição na mente revolucionária para viver numa sociedade com liberdade ordenada. E de acordo com o Dr. Rossiger, isso é patológico.
Esse psiquiatra ele diz que essa agenda, mesmo que muitas das pessoas que aceitam essa agenda sejam sinceras, essa agenda que tenta imprimir na sociedade o conceito de libertinagem no lugar de liberdade ordenada, isso é uma distorção patológica dos instintos sociais. Então isso é um problema psicológico. Envolve questões psiquiátricas. Por que eu estou lhe dizendo isso? É porque além de te incentivar, além de combater essas ideologias biblicamente, você tem que ter este conhecimento até para você ajudar as pessoas sinceras que desejarem ajuda. Há questões aqui emocionais envolvidas. E neste livro, na página 16, olha o que ele afirma aqui, ó. A partir desta teoria, ou seja, da bipolaridade, da concepção bipolar da natureza humana, ou seja, o ser humano é autônomo, mas ao mesmo tempo é regido por relações com outras pessoas, eles assim, a partir dessa teoria, ataca o paradigma socialista dominante, o estatismo do bem-estar e o relativismo moral da agenda esquerdista contemporânea, como uma distorção patológica dos instintos sociais normais. No curso deste esforço, noto que todas as influências saudáveis de desenvolvimento, do nascimento à maturidade, melhoram tanto a autonomia como a mutualidade com outros. Adquirir habilidades ocupacionais e sociais, como preparação para a vida adulta, numa sociedade livre, é algo central para esse desenvolvimento. Eu observo, em contraste, que as políticas invasivas da agenda esquerdista nutrem a irresponsabilidade econômica, a dependência patológica e o conflito social. Então o que essas pessoas fazem? Elas promovem conflito social. Elas negam a realidade humana de que nós fazemos parte de uma sociedade regida por princípios para que possa haver uma convivência pacífica entre todos. Então o que acontece? Essas pessoas não têm essa preocupação. Eu abordei isso de uma forma mais ampla em outro vídeo, vou deixar num card para você poder assistir. Mas considere esses aspectos também para você perceber que essas pessoas, muitas delas vão precisar de uma abordagem tanto bíblica quanto teológica quanto psicológica, para podermos ajudar essas pessoas que quiserem ajuda. Eu quero finalizar deixando um recado para você, que é um ativista ou não, talvez você seja um homossexual, mas que não seja um ativista. Eu quero deixar um recado para ambos. Vou falar do meu coração, de um pecador para com outro pecador. Primeiro, Deus, ele é tolerante para conosco e nos aceita assim como nós estamos. Ele não espera que nos tornemos melhores para irmos a Ele. Ele quer que nós nos aproximemos dele para que Ele nos torne pessoas melhores. Porém, neste processo, neste relacionamento que nós estreitamos com Deus, Ele quer nos tornar versões melhores de nós mesmos, pela influência do Espírito Santo. É por isso que em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então Deus lhe salva para lhe tornar alguém melhor. Deus lhe salva do pecado, não para o pecado. Ele ama você incondicionalmente, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Deus não aprova que um homem se vista como mulher e nem que uma mulher se vista como homem. Leandro, você não está sendo preconceituoso? Não. Eu quero lhe mostrar o porquê. Deus, Ele sabe o que levou você a se identificar como transgênero. Deus sabe o que levou você a ser um drag queen. Deus sabe. Ele sabe do teu histórico, Ele sabe das tuas vivências, Ele sabe dos teus traumas, Ele sabe das suas frustrações. E Ele lhe ama profundamente, independente da forma como você classifique o seu gênero, tá bom? Não tenha dúvida disso. Mas Deus, Ele tem um plano melhor para você. Ele quer lhe salvar, Ele quer lhe transformar, e Deus quer que você faça sim a distinção entre o gênero masculino e feminino. Por exemplo, em Deuteronômio 22:5,
você vai perceber que mesmo que Deus ame o pecador, ele não dá ao pecador a permissão para que este pecador viva do jeito que bem entender, fora dos padrões naturais criados por Deus. Como, por exemplo, a questão de gênero. E em Deuteronômio 22:5 é dito assim: a mulher não deve usar roupa de homem e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Aqui Deus lida com a questão do travestir-se, que era uma prática comum entre pagãos e que Deus proíbe para o seu povo. Deus, ele lhe ama, mas ele quer mostrar para você um sentido melhor e real da vida. Deus quer mostrar para você o verdadeiro caminho da felicidade, mas para isso você precisa estar disposto a parar de servir ideólogos e uma agenda ideológica humana e abrir o seu coração para que Jesus Cristo efetue as mudanças necessárias para o seu bem-estar, felicidade e para que você viva em harmonia com a vontade de Deus. E se Deus, mesmo lhe amando, não aprova que um homem se vista como mulher e uma mulher se vista como homem, isso significa que ele não autoriza ninguém a, inclusive na Santa Ceia, desrespeitar essa distinção de gêneros que é feita na Bíblia. Então Deus não aprovou isso. Dê a Cristo, dê a Jesus a chance de ele mostrar para você um novo caminho que não seja o ativismo. Sabe por quê? Porque no dia do juízo final, todos nós daremos contas a Deus de tudo aquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Diz Romanos 14:12 e 2 Coríntios 5:10. E no dia do juízo, apenas a graça e a justiça de Cristo transferidas a você pela fé em Jesus é que vão livrar você da condenação eterna. Não será nenhuma ideologia humana, nenhuma ideologia marxista. O dia do juízo ele é inevitável. Creia você nele ou não, ele vai acontecer. Todas as evidências bíblicas e profecias cumpridas apontam para esse fato. Enquanto os ideólogos e uma elite dominante usam você, meu irmão, minha irmã, usam você como uma massa de manobra para ajudá-los a se manterem no poder, Cristo quer dar a você o poder do alto para que viva uma vida plena e com a verdadeira liberdade. E eu finalizo lendo para você o texto que vai mostrar para você a fonte de sua verdadeira liberdade. Vou ler João 8:34 a 36. Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se você é um homossexual que está me assistindo, seja ativista ou não, seja drag queen ou não, se você travestir-se ou não, saiba que a verdadeira liberdade não se encontra na ideologia de Karl Marx, não se encontra na teologia queer, não se encontra em nenhuma teologia progressista. A verdadeira liberdade se encontra em Cristo, que salva você, transforma você para tornar você uma versão melhor de você mesmo e para tornar você cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Que Deus use a você para ensinar essas verdades às pessoas sinceras que precisam. E que Deus use você também para compartilhar esse vídeo, esse conteúdo com muitas pessoas sinceras que precisam aprender acerca da realidade humana e da realidade espiritual. As pessoas precisam entender que a realidade humana só faz sentido se esta realidade estiver em harmonia com a realidade e a perspectiva divina apresentadas na sua palavra.